O tolo que enxerga o que ninguém mais vê. Em um mundo dominado por máscaras, status e aparências, surge uma figura enigmática: o tolo, ridicularizado, excluído, considerado insano, e ainda assim profundamente verdadeiro. Neste vídeo, exploramos o arquétipo do tolo, do bobo da corte medieval ao príncipe Mishkin de Dostoiévski, de Dom Quixote a Parsifal, e como ele representa uma sabedoria que transcende a lógica comum. Ao longo da história, uma figura persiste em nos provocar e desafiar: o tolo. Ele não se encaixa, não segue regras, não se curva às expectativas. É o palhaço, o sonhador, o rebelde. Para a sociedade, é um ingênuo, um desajustado, alguém que não entende como o mundo funciona. Mas será mesmo? Na Idade Média, havia apenas uma pessoa na corte que podia zombar do rei sem correr o risco de perder a cabeça: o bobo da corte. Sob sua máscara de irreverência, ele ria da nobreza, expunha hipocrisias e dizia verdades que ninguém mais ousava pronunciar. Mas por que o rei tolerava isso? Porque o tolo escondia a arma mais poderosa de todas: a verdade, disfarçada de loucura. Esse arquétipo nunca desapareceu. Ele se repete nos mitos, nos contos, nos romances, no cinema. Pense no Coringa, em Dom Quixote, no príncipe Mishkin de Dostoiévski. Cada um, à sua maneira, revela uma faceta da realidade que os ditos sábios preferem ignorar. Afinal, o que é mais insano? Questionar as regras ou segui-las cegamente? Rir do mundo ou levá-lo tão a sério a ponto de esquecer como se ri? O tolo não é apenas aquele que parece insensato, é aquele que ousa olhar o mundo por outra perspectiva. E talvez seja por isso que ele nos assusta tanto. No século XVI, Erasmo de Roterdã escreveu Elogio da Loucura. Em sua obra, ele deu voz à loucura, permitindo que ela mesma argumentasse em seu favor. E ali expôs uma verdade incômoda. Muitas vezes, é através da loucura que enxergamos além das ilusões que regem o mundo. Pense bem, quem são os que rompem com o senso comum, que desafiam dogmas, que veem o que os outros ignoram? Muitas vezes, são taxados de loucos, mas e se forem apenas mais lúcidos? A história está repleta de visionários ridicularizados antes de serem reconhecidos. Galileu foi um lunático antes de ser um cientista. Van Gogh, um insano antes de ser um mestre. Nietzsche, um louco antes de transformar a filosofia moderna. O que todos tinham em comum? A recusa em aceitar o mundo como ele é. Erasmo sugeria que o verdadeiro tolo não é aquele que se desvia das convenções, mas o que se submete a elas sem questionar, aquele que ri do bobo sem perceber que vive dentro de uma ilusão. A sociedade teme esses loucos esclarecidos. E porquê? Porque eles revelam aquilo que os outros não querem ver. Em um mundo de máscaras, quem ousa tirá-las parece perigoso. O tolo ri das regras, expõe a farsa, ameaça a ordem, não porque deseja o caos, mas porque se recusa a aceitar mentiras convenientes. E aqui está a ironia. Ao tentar silenciar o tolo, provamos exatamente o que ele denuncia. Diferente do intelectual que busca segurança em certezas, o tolo abraça o absurdo. Ele não precisa de lógica para perceber o que está errado. Sua sabedoria não vem de livros, mas da liberdade de não ter nada a perder. Ele não teme o ridículo, e por isso vê o que os outros não conseguem enxergar. Lao Tse, o mestre do Tao, dizia que devemos ser como a água, flexíveis, desprendidos. O tolo vive isso. Ele flui com as marés. E por não se apegar ao poder, à riqueza ou ao status, será sempre visto como insano por aqueles que são escravizados por essas ilusões. Ele diz o que pensa, não filtra, não tenta agradar. Como a criança que aponta a nudez do imperador ou o ingênuo que revela uma mentira coletiva sem medo das consequências. Mas há um detalhe essencial: o verdadeiro tolo não manipula. Sua busca pela verdade não é estratégica. Não quer parecer inteligente. E por isso, sua voz soa mais autêntica. Nietzsche dizia que devemos dançar com a verdade, não tratá-la com rigidez. O tolo dança. Ele não se prende a dogmas, não teme parecer ridículo, não veste a máscara da seriedade. Ele apenas vê e diz. E por isso, sua verdade se torna impossível de ignorar. Na mitologia do Santo Graal, temos um exemplo perfeito: Parsifal, um tolo ingênuo, desprezado pelos outros cavaleiros.
Mas é justamente essa pureza, essa ausência de malícia, que o torna digno do Graal. Ele não busca poder nem glória. Sua ignorância não é um obstáculo, mas sua maior virtude. Não carrega a corrupção dos sábios, nem o peso da ambição. É sincero, e é isso que o torna o verdadeiro herói. Em um mundo saturado de saber superficial, Parsifal nos lembra que o verdadeiro conhecimento nasce da autenticidade, que a chave para o Graal não está na esperteza, mas na coragem de ser genuíno. Ele não vence por força, nem por inteligência. Vence porque se recusa a se corromper. E isso o torna mais forte que qualquer guerreiro. Dom Quixote é outro exemplo. Ridicularizado por lutar contra moinhos de vento, ele é o cavaleiro que não aceita a mediocridade. Sua loucura não é cegueira, mas uma visão interior profunda. Ele vê o que o mundo poderia ser, não o que é. E por isso resiste. Em um tempo onde a lógica fria domina, Dom Quixote é a lembrança viva de que a verdadeira força pode nascer da paixão irracional, de lutar por um ideal mesmo quando ele parece impossível. Dostoiévski, em O Idiota, nos apresenta o príncipe Mishkin, alguém tão puro e bondoso que é tratado como um tolo. Mas sua ingenuidade é, na verdade, uma recusa consciente ao cinismo do mundo. Ele entende as regras, apenas escolhe não jogá-las. E é exatamente isso que o torna trágico e grandioso. Em um mundo onde a falsidade é moeda corrente, sua honestidade o torna um estrangeiro, mas também um espelho, porque diante dele não há como esconder a feiura da alma. Mishkin, Dom Quixote, Parsifal, o bobo da corte, todos eles representam esse arquétipo eterno, o tolo que, por não se encaixar, revela o que o mundo não quer ver. E talvez, no fim das contas, a pergunta mais importante seja: quem é o verdadeiro tolo? Aquele que ousa ser autêntico em um mundo de máscaras, ou aquele que vive escondido atrás delas, com medo de parecer ridículo?